Então, crianças, os vídeos nos trouxeram aí alguns esclarecimentos sobre essas duas palavrinhas, né? Altruísmo e alteridade, tá? Então, na sequência, na página 18, nós temos aí, ó, refletir sobre os conceitos de altruísmo e alteridade e a importância desses conceitos na vida em sociedade. Por quê? No primeiro trimestre, nós falamos muito isso, né? Da gente estar inserida em uma sociedade e sermos diferentes e aprendermos, né? Uns com os outros, cada um com a sua cultura, né? Religiosa, enfim. Então, aí já de início traz uma frase, né, que está em inglês, mas tem aí a tradução. Não vou me arriscar no inglês, tá? Vou falar aí a que está traduzida. Todas as vidas têm o mesmo valor. A gente, né, aparentemente a gente reage e age com certo preconceito a algumas situações. Abaixo nós temos uma imagem que nos relata e nos mostra um pouco isso, né? Como a gente se aproxima, né? Como a gente reage, como a gente age em determinadas situações. Então, como está dizendo aí, todas as vidas têm o mesmo valor, né? Independente da classe social em que se encontra, independente da situação em que se encontra. Falou de vida humana, né? A gente tem que ter o mínimo de respeito e dar importância para ela. Então, né, até mesmo nos registros bíblicos, né, na palavra, diz que é para a gente amar o próximo como a gente ama e gosta da gente mesmo, né? Então a gente tem que ter, pensar e analisar dessa forma para a gente ver o outro, tá? Então a gente na sequência aí no texto e contexto a gente tem aí, ó, observe atentamente esta imagem e em seguida leia o ditado popular. O que a gente está vendo aí? A gente está vendo um morador de rua, só que à frente do rosto dele, ele colocou o quê? Ele tem aí um espelho. E quem é a pessoa que reflete no espelho? É a imagem de quem chega, por exemplo. Se fosse eu chegar à frente desse espelho, seria a minha imagem. Se fosse você, seria a sua imagem. Então, o que nós temos aí na frase? Não faça aos outros o que não gostaria que fizesse com você. Por exemplo, se eu não gostaria de levar um beliscão, então eu não vou fazer o quê? Eu não vou beliscar. Se eu não quero levar um tapa, um soco, né, que isso nem é uma brincadeira, né, é uma brincadeira, mas feia, né? Se eu vou dar um soco ou um tapa no meu amigo e eu não quero levar, então eu não dou esse soco, eu não dou esse tapa. Então é mais ou menos o que está fazendo aqui, né? Eu não posso fazer com o outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. Por exemplo, um outro exemplo. Por exemplo, minha mãe compra um pão e é para eu dividir com o meu irmão. Aí eu vou lá, como esse pão todo. Eu não deixei nada para ele. Eu gostaria se minha mãe comprasse um pão e entregasse nas mãos dele e ele não deixasse nenhum pedaço para mim. Então eu não posso fazer a mesma coisa com ele, tá? São essas noções que a gente vai tentando aí construir dentro da gente. Então, o que nós temos aí para a gente fazer? Você já ouviu falar alguma vez nesse ditado popular? Se sim, em que contexto? E se não, também dê a sua opinião em relação a isso, porque a imagem é bem clara e mostra o que essa frase remete. Qual a interpretação você faz dessa imagem? Que sentimento ela provoca em você? De pena, de dor, de compaixão? O que essa imagem transmite? Na página 19, número 4. Compartilhe a sua interpretação de cada texto com os colegas de sala de aula. Elas foram iguais ou houve divergência em relação à imagem e o sentimento que ela transmite? Como vocês sabem, nós não conseguimos fazer, né, esse compartilhamento com os colegas, mas você pode registrar aí
como se fosse apresentar para eles, tá bom? Na última, diz aí, ó, em grupo, você e seus colegas deverão elaborar uma nuvem, a qual deve ser colocada na sala de aula, com palavras-chave que retomam os sentimentos provocados pela imagem. Ao final deste capítulo, revejam essas palavras e indiquem se elas se encaixam no significado de altruísmo e alteridade. O que vocês vão fazer? Não estamos na sala de aula, então você vai colocar aí uma palavra, tá? Que mostrem os sentimentos provocados, tanto pela frase quanto pela foto, tá bom? Essa dinâmica não vai ser possível a gente fazer, porque nós não estamos em sala de aula, e a gente vai partir aí para o Teorizando na página 20, né? Que a gente vai falar aí sobre o altruísmo, tá? O que é o altruísmo, né? A palavra que mais se utiliza em relação ao altruísmo é a solidariedade, né? É a preocupação com o outro, é a gente se colocar no lugar do outro, né? Numa situação de perigo, de dor, de tristeza, de alegria, enfim, é estar no outro, tá? Então, o que nós temos aí, ó? Rotineiramente, a expressão altruísmo é usada como sinônimo de solidariedade, empatia ou filantropia. Esse termo, porém, se designa muito mais do que solidariedade. Então, ó, vamos pegar aí o marca-texto e vamos marcar aí esse primeiro parágrafo, tá bom? Então, a palavra mais utilizada para o altruísmo é a solidariedade, porém ela se encaixa também com a empatia e dentre tantos outros sinônimos que, se a gente for procurar aí, a gente vai encontrar, tá? Colocar-se no lugar do outro não lhe fará sentir seus sentimentos, mas podemos ser solidários e ter empatia com o próximo. Marquem aí, ó. Ser altruísta, no entanto, é reconhecer-se no outro, sabendo, porém, que as vivências dele não são iguais às nossas. Marquem até aí. O que acontece? Vamos supor que um amiguinho caia e machuque a perna, quebra a perna. Você se coloca no lugar dele, imaginando a dor que ele poderia ter sentido. Então, você está praticando o altruísmo, sendo solidário, pensando na dor que ele passou. Mas você nunca vai poder tomar o lugar dele nesse sentido, entendeu? É por aí. O termo altruísmo foi criado em 1831 por Auguste Comte, um filósofo francês. Em um sentido mais genérico, o altruísmo opõe-se ao egoísmo. Para Comte, esse termo caracteriza um conjunto de disposições humanas, individuais ou coletivas, que motivam os seres humanos a se dedicarem aos outros. É uma forma da gente estender uma relação com a pessoa, né, com o próximo. Na sequência, a gente vai ver aí a alteridade, tá? Porque esse outro trecho daqui de cima, as palavras estão muito parecidas, né? Estão muito próximas com o que a gente leu aqui na página 20. Então, vamos ver o que é alteridade, que sinônimos, né? Que outras palavras nós podemos dar para isso? Modificação, mudança, separação, diferença, diversidade, dentre tantas outras, né? Então, vamos ver aí o que significa? O termo alteridade é complexo e exige a compreensão de que a nossa formação e constituição do eu só são possíveis através do outro. Por que a gente fala isso? Porque em vários momentos da nossa vida a gente recebe informações do outro e muitas vezes a gente se espelha nesse outro, né? A gente quer ser igual, a gente quer fazer parecido. Então, por isso que está dizendo aí, né, que o nosso eu, a nossa formação
só é possível através desse outro. E a gente vê muito isso através das mídias sociais, né? Aquele ator, aquela cantora que a gente gosta muito, a gente quer imitar, a gente quer usar as mesmas coisas que elas usam, tudo que lembram, né? Tudo que lembra aquela pessoa que a gente gosta, a gente quer ter, quer ser. Então é mais ou menos por aí. Então vamos marcar aí o próximo parágrafo, ó. A vida em sociedade faz com que o nosso desenvolvimento seja reflexo daquilo que é social. De maneira simplista, podemos dizer que nosso desenvolvimento enquanto humanos só é possível porque somos interdependentes e aprendemos por meio de nossas experiências com o outro. Então, tanto o outro pode nos influenciar para uma coisa que seja boa ou quanto para uma coisa ruim. Vai depender de nós mesmos, tá? Então, ó, isso faz com que cada um de nós ser diferente e único, né? Mas que a gente pode se deixar influenciar ou sermos seres influenciáveis, tá? Então, aí vocês vão marcar até aí o outro. Na página 22, lá embaixo, tá? Tem no finalzinho mesmo da página, o que tá mostrando aí pra gente, ó? Assim como o termo altruísmo, a alteridade muitas vezes é confundida ou usada como sinônimo de empatia. Porém, como é apresentado na imagem abaixo, o sentido de alteridade é mais amplo e complexo. O que eu fiz aqui, ó? Eu destaquei, tá vendo? Vocês podem fazer a mesma coisa, ó. Eu destaquei aqui. E aqui tá dizendo o quê, ó? Que a alteridade, esse símbolo quer dizer diferente de empatia. Vamos ver as informações que traz aí pra gente? Então, nós temos aí, ó, alteridade quer dizer o eu só existe através do outro. No diálogo, valoriza as diferenças existentes, além de, setinha para o lado, se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro, isso é empatia, tá? Ainda em alteridade, na parte de baixo, procura saber e entender as diferenças do outro, tá? Isso aí é fato. E empatia tenta sentir as emoções do outro, né? Tenta entender através de emoções, tá? Então a gente vai dar uma paradinha por aí, tá? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, não só com a leitura, com as marcações e com as explicações que eu dei, mas também através dos vídeos que aconteceram anteriormente, que mostrou aí, né, a cena da empatia do menino se colocando no lugar do outro que sentia frio, doando seu casaco, tá bom? Um beijo e até já com as correções.